Olá, muito boa tarde a todos que acompanham essa webconferência da Undime Tocantins, em especial a todos os educadores, gestores do Tocantins, que essa webconferência está sendo feita em parceria com a Undime Tocantins. Essa webconferência será com os professores Jailson Pinheiro, Regina Chudo e Jane Haddad. E a professora Maria Solange, que é a secretária de executiva da Undime Tocantins, que é a anfitriã, vamos dizer assim, desse encontro, a quem eu dou boa tarde e já encaminho para que ela dê sequência aí neste momento. Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos e nós já agradecemos a Ferraz Evento por mais uma vez nos colaborar conosco atendendo a uma solicitação dos dirigentes municipais do Tocantins. Então, muito obrigada, Paulo, por este apoio, a Undime me agradece muito. A Ferraz Evento sempre colaborando conosco. Então, alguma coisa aconteceu aqui, né? Não, tá tranquilo, então, tá normal. Tá tranquilo? Pensei que tivesse parado aqui. Então, nós queremos agradecer, né, a Ferraz Evento, em especial o Paulo, por sempre estar disponível e nos atender, juntamente com sua equipe. E nesse momento, não vou dizer mais que é um momento difícil, né, porque essa fase a gente já superou. É um momento diferente, um momento que a gente já está superando tudo isso. E atendendo a essa solicitação dos dirigentes, em virtude de um número significativo de municípios estarem retornando às aulas de forma remota, a necessidade de conversar um pouco com os educadores sobre esse retorno, sobre como eles estão vivendo, a experiência dessa situação. E é um bate-papo bem interessante, eu creio que veio de encontro a essa necessidade, até porque foram os dirigentes que solicitaram, né? Como é que o que muda na escola após a crise do coronavírus, né? Como acolher os professores e as crianças e os estudantes neste momento. Então, será assim, mais assim, um bate-papo. Nós temos a presença, como o Paulo já citou, né, o professor Jailton, que ele é neurocientista, ele é palestrante internacional, é um dos maiores especialistas da inteligência emocional da América Latina. Também nós temos aqui mais uma vez a professora Jane Haddad, que é pedagoga também, psicanalista, mestre em educação, também é escritora, conferentista. A Regina Haddad, que a gente já considera ela nossa, aqui do Tocantins, também está presente. É especialista em educação, é palestrante, é professora, é escritora. E estamos bem acompanhados, né? Com profissionais mesmo para assim, falar aquilo que a gente necessita ouvir. Muito bom. O mês passado, nós tivemos aqui com a Jane e a professora Regina Chudo e o Eduardo, foi muito boa a live, nós queremos parabenizar vocês mais uma vez, foi um sucesso. Eu creio que hoje vai ser também, até hoje as pessoas falam dessa live que ocorreu, que realmente atendeu a nossa necessidade, né? Então, agora eu passo a fala para a Regina e fique à vontade, viu, Obrigada, Regina? Maria. Obrigada, Solange. Nada, meu Deus, boa tarde. Quero começar cumprimentando a Maria Solange, que é um doce de pessoa, que sempre nos acolhe tão bem quando a gente vai para os eventos em Palmas, da Undime, né? Quero agradecer toda a diretoria, o presidente da Undime Tocantins, a toda a equipe que está assistindo aí, os professores, os secretários. Quero cumprimentar Jane e Jailson, meus parceiros de sempre, para toda hora, e o Paulo da Ferraz Eventos, claro, também. Bom, professores, hoje com o tema o que muda nas escolas
pós essa pandemia, que a gente nem pode dizer ainda pós, porque a pandemia ainda não passou, né? Mas nós três hoje faremos um diálogo falando de tudo que vai impactar para esse retorno. Mas antes, vou passar para o Jailson cumprimentar todos vocês, a Jane, aí eu já retorno, tá? Vamos lá. Pronto, muito obrigado, então. Boa tarde a todos nós. Agradecer ao Undime pelo convite, a Ferraz, a Solange, que nos recebeu tão bem aqui no início, e as nossas parceiras, Regina e a Jane Haddad aqui. Muito obrigado. Então, falaremos hoje uma conversa muito, muito tranquila sobre esse retorno ao pós-pandemia. Como disse Regina, não sabemos se é pós ainda, mas vamos falar de uma forma muito tranquila do que nós, educadores, podemos e precisaremos fazer quando tudo isso finalizar, tá bom? Então, nossa amiga Jane agora, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite em voltarmos aqui. Maria Solange, você é sempre muito acolhedora com a gente, que a gente possa aí seguir nesse bate-papo gostoso, leve, como o momento pede. Até já. Como foi bom a Jane dizer que esse momento pede leveza mesmo, né? Esses dias eu estava relendo um texto do Oscar Wilde e ele dizia assim: alguns deitam sobre o medo, o desespero, o terror, e outros deitam também, mas só que olham para as estrelas, né? Então, acho que esse momento é isso mesmo. Bom, professores, secretários de educação de toda a rede municipal, dos outros estados também, né? Como nós temos a presença de Roraima, enfim. Talvez esse momento da volta, do retorno às escolas, seja agora em julho ou em agosto, quando for possível retornarmos, sem a segurança da vacina, nós ainda teremos que cuidar muito desse retorno. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro dos desafios. O CONSED ontem publicou um documento colocando todas as orientações do retorno. Eu comecei a ler esse documento hoje, aliás, perto da hora do almoço, porque eu recebi ainda hoje. Para dizer assim, independente de todos os protocolos de segurança, é preciso pensar, nós estamos preparados para tudo isso? Financeiramente? Os professores vão ter orientação da Secretaria de Saúde? Nós vamos ter profissionais da saúde para nos apoiar a medir a temperatura dos nossos alunos, né? Nós teremos profissionais que deverão ser substituídos nas escolas por conta da comorbidade ou da idade avançada. Veja que os municípios, as secretarias de educação, terão um grande desafio pela frente, né? Eu não vou falar aqui dos protocolos de retorno, porque cada estado está fazendo a sua orientação. O CONSED fez uma orientação, recomendação nacional. Porém, é preciso olhar para cada realidade. Os desafios serão muitos, porque manter distância entre os alunos, né? Então, nós vamos ter que trabalhar ainda assim, com muitos cuidados, para além da máscara e do álcool gel. A manipulação dos alimentos, o tapete na entrada, e o que fazer com os pequenos, né? Que não há jeito da gente manter distante deles. Na creche, acho que a gente teria que usar todo o EPI completo, mas para tudo isso, o Brasil ainda tem dificuldades na área da saúde. Quem dirá, então, ter uma proteção para a educação, não é mesmo? Nossa. Esse é um desafio. O segundo desafio, professores, é o que vocês estão vivendo agora. Vocês estão se reinventando, né? Criando situações pedagógicas remotamente, impresso, enviando à casa dos alunos. Essa reinvenção deve continuar na volta às aulas. Por quê? Porque nós teremos que manter uma educação híbrida, remota, não presencial, mas presencial. Porque nós não vamos poder manter
diariamente todos os alunos, porque a gente tem que manter um distanciamento de 2 metros. Então, a gente não tem espaço na escola para colocar os alunos distantes 2 metros. Por isso, a educação remota, não presencial, com atividades à distância, como o Tocantins está fazendo, que a Solange nos comentou, excelente, nós vamos ter que manter. Esse desafio, vocês já estão caminhando com ele, mas vem outros desafios. Então, agora, falarei rapidamente que o terceiro desafio será a revisão do currículo. A partir da BNCC, nós construímos o referencial de Tocantins, aí cada escola desenvolveu lá o seu programa curricular. Agora nós vamos ter que olhar novamente para observarmos atentamente quais são os direitos de aprendizagem dos nossos alunos e quais objetivos de aprendizagem nós vamos querer garantir neste ano. Porque, certamente, tudo que está no currículo, nós vamos ter que estender um pouco para 2021 e 2022. Não se preocupem com perdas, porque não tem perda. Todo mundo agora parou. Então, tudo que o aluno estiver aprendendo agora, ou quando retornar às aulas, serão ganhos. Só que eu vou ter que pensar quais são os objetivos de aprendizagem prioritários. Aquilo que é imprescindível eu continuar trabalhando esse ano para que meu aluno possa avançar para as etapas seguintes, né? Mas, além da revisão curricular, que todos nós teremos de fazer nacionalmente, nós teremos de pensar na avaliação. Aliás, documento do CONSED, eu fui direto lá na parte pedagógica, que, aliás, eles escreveram muito bem, sobre as orientações em relação à avaliação. Nesse momento, não é fazer prova, né? Ninguém tem que provar nada para ninguém. O que a gente tem que fazer é um acompanhamento, monitoramento, para saber quais objetivos meus alunos conseguiram alcançar, quais ele não conseguiu, para pensar em metas, onde eu quero chegar com ele, né? Então, avaliar, eu trabalhei com um programa de avaliação durante muitos anos. Avaliar significa, nesse momento, acompanhar, monitorar para promover o desempenho escolar e não apenas para atestar algo a alguém. Então, lógico que a avaliação vai ser importante, mas é preciso pensar qual é a concepção de avaliação. E o quarto desafio, que talvez julgo, Regina e Jane, Jane e Jailson, julgamos ser fundamental, é o impacto emocional. Nós já falamos isso em outras lives. Vejam, a base já prevê das 10 competências, grande parte delas, inclusive nas competências das outras áreas, das linguagens humanas, da matemática, vão falar a importância da gente cuidar do cognitivo, mas não esquecer das competências socioemocionais. Então, o quarto maior desafio, junto com o desafio dos protocolos de segurança, serão protocolos humanos, para pensar humanamente, emocionalmente, como é que esse professor vai voltar para a escola, como é que vai estar a saúde mental e emocional de crianças, jovens, professores, funcionários e da equipe da Secretaria de Educação. Porque esse momento, a Jane, daí eu vou passar a bola para ela e para o Jailson, esse momento está levando à ansiedade, insegurança. E será que nós teremos um protocolo humano para colocar psicólogos dentro das escolas para ajudar e apoiar? Nós talvez não tenhamos nem recurso para comprar todas as máscaras para os alunos. Quem dirá, então? Eu diria, então, que é urgente o Brasil pensar numa política nacional de retorno às escolas, porque eu sinto
que as secretarias de educação, suas redes de ensino, estão fazendo trabalhos hercúleos, com muita força e garra, mas ilhados ao meio da incerteza, da insegurança e da falta de uma política pública nacional para um protocolo de segurança e um protocolo pedagógico e um protocolo humano. Sem ele, gente, como é que nós vamos voltar, né? Então, o quinto desafio, o quarto eles vão falar, e o quinto, bem rapidamente, é para dizer assim: atenção, precisamos nos preocupar agora também se nós não teremos evasão, abandono escolar por conta disso. Nós vamos ter que acionar as outras secretarias, como a da assistência social, para que ela comece a criar um plano de acompanhamento para ver se esse aluno vai voltar. Para alguém lá bater na porta daquele pai e dizer: ó, estamos voltando, porque a evasão no Brasil já é alta. E nós não desejamos isso. Porque se tivermos abandono e evasão, assim teremos a qualidade educacional brasileira balançada, né? Nós já temos grandes preocupações. O que a gente ainda não pode desejar é que o aluno queira ficar agora o resto da vida lá em casa, né? Mas, então, eu vou passar agora, feita essa introdução de tantos desafios, eu diria a vocês que nós não voltaremos igual ao quando paramos em março. Por isso, esses desafios estão postos à nossa frente. Como diz Marshall Rosenberg, ou eu olho esse desafio como uma janela, hoje a gente tem janelas aqui, ó, como uma janela, ou eu olho isso como uma parede. A parede quer dizer que eu não quero avançar, mas se eu olho um protocolo humano, eu quero dizer que eu estou abrindo uma janela de oportunidades para que a gente assegure a educação de qualidade para todos os alunos nesse Brasil. Vai lá, meu amigo Jailson. Pronto. Regina, brilhantemente, como sempre, fazendo aqui o nosso belíssima introdução ao discurso. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas a quem não estava aqui ainda no início da nossa abertura. Bom, o que o concede, o que a Regina falou, é perfeitamente cabível e compreensível do ponto de vista das neurociências, né? Tenho dito o seguinte: um mero engano de quem está em casa, no seu conforto do lar, esperando isso passar para voltar à normalidade. Não existe normalidade, não existirá mais normal. E falam-se do novo normal, pois é, não será normal, porque nós estamos passando por um período de diversos estímulos para o nosso sistema nervoso. Enquanto seres biológicos que somos, estamos sendo estimulados nesse momento. Mas tem uma coisa muito boa, que o nosso sistema nervoso, ele evoluiu bilhões de anos exatamente para ser capaz de se moldar, de se adaptar, de se modificar. Isso é extraordinário. O que a Regina falou no início, o que escutamos da Solange, sobre a habilidade que os professores estão nesse momento desenvolvendo, né, se virando nos 30 para conseguir executar atividades, pensar em novas possibilidades. Tudo isso é possível por quê? Porque nós somos um ser biológico, perfeitamente adaptável. Então, o incorreto seria não se adaptar. Então, essa é a primeira observação que eu queria colaborar com a fala da nossa querida Regina. E a segunda é entender o seguinte: e algumas vezes, quando nós começamos a falar sobre educação, parece que nós esquecemos que nós, educadores, somos seres humanos. E como ser humano, somos um ser emocional. Nós precisamos buscar um certo equilíbrio entre a nossa capacidade física, cognitiva e emocional. Então, o que a Regina falou aqui no início é muito interessante. Como nós, educadores, estamos perpassando aí por este momento e, principalmente, como nós, educadores, chegaremos ao final dessa etapa. Isso é importantíssimo. Então, ao conversar com secretarias municipais, o que estamos provocando era o seguinte: ótimo, vamos focar no nosso aluno, que sempre é o nosso objeto maior, mas é preciso entender que
Os nossos professores precisam de uma atenção. Então, o que fazer a partir de agora? O que nós podemos fazer neste momento para trazer para esse professor conhecimento, desenvolver algumas habilidades e competências para que, ao final do processo, ele consiga conduzir não só apenas sua vida de uma forma mais interessante, mas conseguir também se adaptar às demandas emocionais que esses alunos trarão para nós. Então, vejam, não podemos esperar que vamos receber esses alunos da mesma forma como nós encontramos eles em fevereiro ou março. Será um outro patamar. Eles receberam, assim como nós, diversos estímulos. Eles estão hoje com enormes demandas emocionais. E o que eu venho buscando ensinar através das minhas pesquisas, como desenvolver capacidade cognitiva sem antes desenvolver habilidades emocionais. Como aprender com medo, por exemplo. Então, amigos, queridos professores e professoras, o que queremos discutir aqui hoje com vocês é encontrarmos possibilidades de cuidarmos de nós, enquanto ser humano, para que possamos ter também a habilidade de cuidar dos nossos alunos. Tá bom? Vai, Regina, e vai, Jane. Bom, gente, entrelaçando, né, o que Regina e Jailson falaram, o que a gente está querendo trazer para esse debate? Pensar a dor psíquica é aquilo que nos deixa paralisado em algum lugar. Então, se a gente fizer uma pequena retrospectiva desde a chegada do vírus para cá, nós passamos por toda a fase do terror, depois a gente foi para o medo, depois a gente voltou para o terror, e é assim que a gente está transitando. Mas o que a gente tem visto de positivo, né? E falamos isso aqui na abertura, é o movimento que todos os educadores estão fazendo para, além de qualquer política pública que não funcionou neste momento. É isso que eu acho que a gente tem que agarrar. A dor, ela nos projeta para frente ou ela nos paralisa. O que nós temos debatido com vocês, enfim, é que a gente saiu da dor, né? Agora nós estamos naquela fase que nós estamos transformando a dor com aquilo que nós temos dentro da gente, ou seja, as nossas habilidades, mas também as nossas inabilidades. Porque a gente tem falado desde o início do afeto como uma ação, né? O afeto nos afetando positivamente, mas também negativamente. Então, nós passamos e estamos passando por essa experiência ainda. É partindo dessa experiência que nós vamos pensar a volta às escolas. Desde o início, eu e Regina tínhamos falado, na época o Jailson estava em outro momento do curso, que é assim, o que nós vamos fazer com isso, né? Porque o mar já está baixando, nós estamos fazendo essa travessia, sabemos, entre aspas, onde queremos chegar, mas teremos que flexibilizar, adaptar, escutar, que é aquilo que a gente tem falado muito, e é muito interessante, porque eu lembrei hoje de uma frase dos Secos e Molhados. A maioria não vai lembrar porque não é da época, né? Lá pela década de 70, que diz assim: eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. É o momento que nós vamos escutar cada região, cada escola e principalmente os professores, com o olhar no horizonte. Onde que é o horizonte? Trazer todos os alunos para dentro da escola, mesmo que alternadamente, mas efetivamente, para que eles voltem a mergulhar nesse processo de transição. O Jailson mencionou o novo normal. O novo normal já diz assim, não tem normal. Então, é uma forma
que encontraram de mostrar, antes pandemia e pós-pandemia. Fato é que voltaremos durante a pandemia. Sim. Né? Por quê? Porque teremos que trabalhar, como muito bem disse a Regina, com as mãos dadas com a saúde, seja para prevenir a saúde física e também a saúde emocional. Mas o que eu quero trazer aqui para passar a bola para a Regina e chutar de novo é assim: qual dor que nós vamos escolher? Aquela que paralisa ou aquela que vai nos colocar em movimento? Regina. Amei! Qual é a dor que nos paralisa agora? Jane, eu vou fazer uma provocação que talvez para o professor, que nós nunca passamos por uma situação como essa, né, essa pandemia, a maior dor, além da emocional, que é mental também, é de pensar, se preocupar. Ai, mas será que meu aluno está aprendendo? E o currículo? E os 200 dias letivos? E as 800 horas? Professor, e essas questões que eu vou julgar aqui como âmbito burocrático, olha, essa dor, primeiro, perfeito, não a ignore, não é isso, porque o nosso papel é educar, mas também ela não é o carro-chefe agora. Olha o que a Jane disse. Perfeito. O carro-chefe agora é assegurar, e como o Jailson disse, que essas crianças e jovens tenham condições emocionais, físicas, de continuar aprendendo. Porque talvez, há um estudo feito por uma organização não governamental no Brasil, eles investigaram em todos os estados brasileiros e eles têm uma métrica de que 26% dos municípios no Brasil não trabalharam nada com os alunos agora, durante esses 3 meses, por falta de condições, seja do acesso à internet, da infraestrutura mesmo, porque tinha que prover outras questões, como, por exemplo, alimentação, higiene para a comunidade. Veja, então, professor, uma criança que teve agora, nesse período da rotina em casa, ele deixou o hábito de frequentar 4 horas diárias na escola e talvez passou a estudar em casa 1 hora ou 2 horas, talvez. Inclusive, nós vamos ter que lidar com a questão, por exemplo, da atenção e da concentração, que é a área que a Jane e o Jailson dominam muito bem. Porque talvez eles tenham perdido, né? Perdido no sentido de que a insegurança, levando à ansiedade, nos levou à passividade, ao tédio, e que, às vezes, o aluno ficou sem ativar tudo que era necessário. Mesmo que, neuronalmente, eu ative, mas a escola vai ter que trabalhar a passos bem calmos para lidar com isso. Então, eu diria assim, Jane e Jailson, oi, como fazer para voltarmos com mais força, nós educadores, com as famílias, com ânimo, mesmo tendo que ter a boca tampada, nariz tampado e não poder abraçar os nossos alunos. Como faremos isso se as relações e a aprendizagem se dá pela interação humana, né? Vai lá, Jailson, depois Jane. Perfeito. Ok, perfeito. Primeiramente, tenho dito o seguinte: as pessoas me perguntam, mas como eu posso ajudar meu aluno? Como eu posso ajudar meu filho? Como posso ajudar meus pais? Sabe qual é a minha resposta? Ajude a si primeiro. Foque na autogestão das suas emoções, foque em buscar ajuda. Quando nós estamos bem, nos tornamos propulsores do bem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, o que eu tenho dito, nós, educadores, nós só conseguiremos atingir e elevar um aluno até o grau que eu sei e onde eu estou. Se eu não estou bem, é até aquele grau que eu levarei esse aluno. Se eu estou bem, eu conseguirei elevá-lo, ser referência para ele.
Então, o que eu tenho dito na prática, o que é ensinar competências socioemocionais nas escolas, é eu, educador, eu, professor, saber disso e praticar isso na minha vida, porque eu serei o próprio exemplo disso. De uma forma muito prática, nós tendemos a imaginar que o aluno não percebe quem nós somos, não percebe nossas fragilidades. E também, talvez, não perceba nossas potencialidades, mas eu digo aqui a vocês que, neurocientificamente, isso já é provado, muito provado. O aluno, ele aprende de forma somatizada. As suas funções executivas estão aí para isso. Ele aprende a partir daquilo que nós conseguimos, de uma forma formal, transmitir para ele em relação ao conteúdo, mas principalmente o sistema nervoso evoluiu para captar os estímulos. Então, eu estando bem, eu serei, repito, propulsor para esse aluno. Então, o que é muito importante nesse momento, que eu falei na minha abertura aqui, que as redes municipais, que aqui estamos focando, não é, possam possibilitar momentos específicos para os educadores, para que esses consigam, primeiramente, desenvolver em si suas competências, sim, emocionais, para que saibam como fazer. Seria muito prático, da minha forma, dizer para nós aqui, educadores, que nos acompanham agora, façam tal coisa, mas, de repente, você não consegue nem fazer isso consigo mesmo. Como ajudar os alunos, como pensar neles dessa forma, tá? Mas, enfim, alguns exercícios são importantes e podemos aplicar em nós primeiro. Primeiro, o que a Jane falou sobre a dor, que é algo fabuloso, né? A dor que nós sentimos e a dor que a Jane cita é a dor emocional, é a dor que impacta a nós. Então, a dor, como exercício que eu poderia dizer a vocês, é o seguinte: procura aí, você, educador nesse momento, identificar que emoção está associada à dor que você sente nesse momento. Que emoção está conduzindo a sua função nesse momento? Que emoção está conduzindo a sua capacidade de ser professor? Esse é um exercício muito focado para você começar a entender e descobrir o seguinte: nossa, de repente, eu estou sendo conduzido por algumas emoções não tão interessantes do ponto de vista social. Quando a Jane traz a noção de que uma dor paralisa, ela está afirmando para nós que algumas emoções podem nos paralisar. E eu te pergunto, e se eu estou paralisado? A quem eu vou conseguir mobilizar? Compreende? A quem eu vou conseguir mobilizar se eu tenho aqui carregando uma dor emocional que me paralisa? E repito, aqueles que estão ao nosso redor percebem isso de forma biológica. Dentro da nossa própria casa, podemos estar paralisados e os nossos filhos perceberão isso. Nossos parceiros e parceiras, nossos pais perceberão isso. Na escola, a mesma coisa, nós perceberemos e seremos perceptíveis a partir dos nossos alunos da dor ou da paralisia que nós teremos. Então, nesse bloco, de uma forma muito prática, eu queria deixar para vocês, saindo daqui hoje, dessa nossa conversa, busquem identificar que emoção tem conduzido o seu estado emocional durante esse período de pandemia. Vai, Jane. Olha que interessante, né? Educador. Já trabalhamos com as dores muito mais do que a gente imagina. E o convite agora é muito interessante para a gente pensar. Nos nossos encontros, a gente tem falado que o primeiro impacto, quando entramos na pandemia, era: parou o mundo, todo mundo desceu desse mundão, né? Descemos sem bagagem, porque não recebemos o aviso de que ele iria parar. Então, não pudemos levar nenhum kit de sobrevivência, nada. Paramos. O que cada um de nós tomou o primeiro impacto? Nossa, a gente achou que estava assim no comando e percebemos que não. De uma forma menos fofa, nós fomos todos arrancados de nossa arrogância humana. Por mais que tínhamos e temos conhecimento, estratégias, planejamento, não estava e não está ainda dependendo da gente. Então, o que nós temos que fazer com este momento? É o que o Jailson e a Regina falaram, e eu gosto muito daquele exemplo que a gente ouve muito, mas que ele é exatamente isso. Quando eu entro num avião,
aquela aeromoça fala que, em caso de turbulência, em caso de pane e tal, primeiro coloque a máscara em você e depois no outro, mesmo que o outro seja criança. Eu sempre entendi ao longo da minha vida que eu primeiro ia pôr a máscara na criança. Sim. Né? Que é o papel sempre do adulto. Por quê? Porque quando aquela criança chegou no mundo, eu já estava aqui. Então, quem vai mostrar para ela os caminhos sou eu. É esse momento que a gente está agora, de recuperarmos do susto, né? Criarmos, o que a Regina falou muito bem, protocolos humanos, ou seja, protocolos que vai atender pessoas, protocolos que irão furar, que irão falhar, mas que nós vamos retomar a cada momento. É o GPS que a gente trabalhou lá na primeira live. Ou seja, estamos indo num planejamento, fomos retirados da grande estrada e obrigados a recalcular a rota, que a gente tem falado muito. Qual que é o momento agora? Vamos mapear as nossas emoções. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pais agressivos. Bom, eu preciso de uma educadora que tenha mais facilidade em lidar com pais agressivos junto comigo. Eu sou muito boa em acolher, mesmo sem abraçar, né, gente? Eu não, eu já sou mais secona. Então, eu vou me juntar a quem? A quem acolhe melhor do que eu. É o momento da gente fazer um mapeamento agora do quem são os sujeitos da nossa escola e como eles serão organizados em núcleos que nos ajudarão a criar os protocolos humanos. Sim. De acordo com aquela escola, de acordo com aquela região, de acordo com as potencialidades que eu tenho nas escolas. É isso que nós vamos fazer. Por quê? Porque tem quase 90 dias que estamos mergulhados nas nossas dificuldades, nos nossos desafetos e nos nossos afetos. Então, dá mais ou menos para a gente saber como é que nós vamos nos unir agora. Sempre com a ideia, vamos falhar, vamos errar, vamos nos equivocar, não tem problema. Pega o GPS e recalcula de novo. Ninguém, neste momento, no mundo, tem uma única resposta. Ninguém. Até a adaptação curricular, a única coisa que a gente consegue enxergar hoje, que nós temos discutido, o currículo é o percurso da educação. Sabendo onde queremos chegar, vamos ver quais serão os caminhos possíveis hoje. Acho que é isso. Excelente, Jane. Jane e Jailson, o que eles falaram sobre as questões emocionais, eu só quero dizer para você, professor, que está nos assistindo, nós três juntos, inclusive, organizamos um curso que se chama Competência Emocional para a Vida. Um curso, gente, que hoje a Ferraz Evento até vai dar um descontinho, porque a gente quer ajudar mesmo o professor, tá? Um curso de competência emocional para a vida. Agora, meninos, Jailson e Jane, nós já temos várias perguntas. Então, eu vou responder uma, já vou passar uma para o Jailson e outra para a Jane. Combinado? Tá bom, combinado. A primeira pergunta, eu farei a pergunta e eu mesmo vou responder, porque é da minha área. Ótimo, manda. Fofo. Aldemirina Dias, ela disse, como faremos com a educação infantil? Olha, a minha recomendação e tudo que eu tenho lido nos protocolos das escolas internacionais, em que alguns países já retomaram as aulas, é que, primeiro, a criança pequena, acho que vai ter que ser a última,
mesmo que no Brasil a gente acredite que deveria ser a primeira a voltar, porque os pais precisavam ir trabalhar e não tem com quem deixar o filho. Mas, nesses 90 dias, os pais arranjaram como ficar com seus filhos. Então, como é que com a criança da educação infantil, principalmente de 0 a 3 anos, nós vamos criar protocolos de segurança? Como é que nós vamos capacitar os professores para usar EPI completa para evitar? Porque a gente já viu nos estudos científicos da área médica que a criança talvez seja assintomática, mas ela pode levar a transmissão lá. Eu não tenho um documento para o pai assinar dizendo, se o senhor levar para a creche, a responsabilidade não será nossa. Eu não tenho como fazer isso. Então, penso que para os menores nós vamos ter que criar outros protocolos sanitários de saúde, com outros profissionais da área médica, nos ajudando a orientar como cuidar nesse momento dos bebês. Eu tenho caso de municípios que já fizeram um levantamento com a comunidade e tem pai da educação infantil dizendo, mesmo que abra agora, enquanto não tiver segurança, eu não vou levar meu filho. Exato. Mas também tem cidades que a comunidade está pressionando reabertura. A gente precisa ter clareza que o jovem, 6º ao 9º, 5º ano, eles conseguem autorregular seu comportamento para ficar distante. A criança pequena não, né? E como é que eu vou fazer quando o bebê põe tudo na boca, gente? Né? Como é que eu vou esterilizar esse chão o dia inteiro? Né? Os brinquedos, a alimentação. Então, penso que a educação infantil, a Delmirina, tenha que ser o último passo que a gente vai dar. Isso é minha posição, de Jane, de Jailson. Não quer dizer que é um protocolo... Que será assim. Que será assim, né? Sim. Agora, vamos lá. Olha, Jailson e Jane. Manda. Neide Tenório diz assim, ai, gente, muita insegurança, muita incerteza, né? Como é que vocês estão vendo os professores, as escolas se preparando para voltar? Quais são os riscos que nós vamos correr? Então, é uma questão mais técnica até, né? Mas se vocês têm algum exemplo de algum lugar que já estão pensando, Jailson é da Bahia, Janes é de BH e eu do Paraná. Então, vai lá, Jailson. Perfeito. Posso sim falar de algumas redes que estou acompanhando. O que é interessante entender, não haverá fórmula mágica, ponto. Tá? Então, não espere que vamos receber uma orientação que vai servir para todos. Como sempre, e como sempre defendo que deve ser, a escola ela precisa focar na sua realidade. A rede focar na sua realidade, a escola focar na realidade. Então, o que estou percebendo? As redes municipais, né, nas quais a autonomia gera algo interessante e praticável, estão conseguindo visualizar soluções interessantes. Então, quanto mais concentrado for o poder em uma rede, mais dificuldade ela terá para reagir a essa situação. Por quê? Porque estamos diante de uma provocação social. A pandemia provou isso para nós, né? É uma provocação social. Se é uma provocação social, qualquer resultado que venha trazer resultados interessantes terá que ser também socializável. Então, eu preciso compreender que a rede, falando de rede de educação, quanto mais participativa, colaborativa, ela se permitir ser, mais soluções interessantes ela vai encontrar para si. Né? Ainda ontem acompanhava aqui na Bahia uma reportagem até emocionante. Não era educação, mas era na área da saúde. Olha só, uma região de difícil acesso, em que uma comunidade estava com suspeita lá da contaminação pela pandemia, mas não tinha estrutura na localidade. Então, olha só, toda a mobilização administrativa simplesmente
parou e disse que ia esperar o resultado, esperar se de fato estava contaminado, né? Se tivesse, ia esperar vir para a sede. Aí, uma enfermeira tomou a iniciativa. A iniciativa dela foi: me dê os equipamentos, que eu pegarei um jegue e eu vou até essa localidade. E assim ela o fez. A reportagem foi para dizer isso. Ela, em cima de um jegue, sem nenhum apoio, sem nenhuma estrutura, apenas os equipamentos que ela conseguiu, ela foi lá coletar, fazer a coleta do sangue. Então, vejam, quanto mais mobilidade, quanto mais colaborativa for a rede de educação, mais ideias colaborativas ela vai ter para solucionar. Então, Pro, eu compreendo perfeitamente a tua abordagem. A insegurança é porque, de fato, estamos diante de uma situação que nos causa medo. É minha linha de pesquisa, inclusive, as emoções e comportamentos humanos. Então, quando nós falamos assim para algo, nossa, estou muito inseguro, na verdade, nós queremos dizer que nós estamos sentindo medo. O pano de fundo da insegurança é medo. Nós não somos inseguros com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós dominamos. Somos inseguros com aquilo que nos provoca medo. Então, a minha orientação, pelo que eu estou vivenciando em algumas cidades que eu tenho colaborado, é: quanto mais se permitem ser colaborativos, quanto mais se permite escutar os professores, quanto mais se permite deixar a escola encontrar alguns caminhos, melhores são e estão sendo os resultados. Vai, Jane. Regina. Jane, só um minutinho. Como chegaram muitas perguntas, para você eu farei outra pergunta. Pode ser? Vamos. Pode. Ela coloca para trabalhar. Como tem muitas perguntas, tá? Para mim ou para a Jane? Tá. É para a Jane agora mesmo, ó, que eu vou fazer. Tá. Olha, bom. Jailson, foi ótimo quando você disse sobre o medo. Por isso, a gente, como disse a Jane, nós vamos ter que cuidar da nossa saúde mental e emocional. Jane, Jane, Jucilmar Nunes, Ilmara, Francele, Zimara Pereira, vários educadores perguntando o seguinte: o que faremos com as crianças da educação especial no retorno? Perfeito. Bom, antes de eu falar diretamente isso, exercitem uma coisa que eu tenho falado. Neste momento, todos nós somos alunos de educação especial. Show. Por quê? Porque todos nós estamos tendo necessidades especiais. Perfeito. Então, esse é o primeiro mote. O segundo, a educação especial, ela envolve... É difícil falar numa perspectiva, porque cada caso é um, né? Então, por exemplo, na educação especial, eu tenho desde transtorno do déficit de atenção a paralisia cerebral, enfim. Então, é caso a caso. Tem professores que estão dando show na educação especial remotamente. Show. Tem professor... Então, assim, não dá para a gente ter uma linha. O que nós temos para pensar é fazer encontros e a semana que vem, inclusive, já fica o convite, na segunda-feira que vem, às 16 horas, nós teremos uma live sobre educação especial, inclusive com uma mãe presente, que é uma mãe de uma criança autista, que é isso. Depende de quais síndromes, transtornos nós estamos falando. Mas, a princípio, nós pensaremos os protocolos da educação especial da mesma forma que a educação regular. Né? Por quê? Perfeito. Porque esse é um projeto inclusivo. É um projeto em que eles estão ali como qualquer aluno. O que terá que ser feito são as adaptações, como nós estamos fazendo na educação regular, por exemplo. Eu tenho conversado com alguns gestores do aumento, né, do medicamento nas crianças especiais nessa pandemia. Mas por quê? Porque a criança, né, vou falar de um modo geral, não generalizando, mas as crianças com necessidades especiais, principalmente as que se encontram no espectro autista, ela tem muita dificuldade com a quebra da rotina. Muita. O novo, o imprevisto,
o que não está acontecendo desestabiliza demais eles. Eles tiveram uma quebra na rotina, eles tiveram uma quebra na rotina familiar, né? Quer dizer, então houve casos de crianças que simplesmente regrediram. Por quê? Porque eles valorizam vezes 10 o vínculo afetivo com a sua professora, com a sua tutora. Então, tudo isso está num pacote. Mas eu gosto de pensar que tudo isso está num pacote da humanidade. A melhor forma de repensarmos a volta da educação especial é refletindo em cima de cada aluno que nós atendemos, com demandas especiais. Então, é aquela ideia, é se colocar no sapato do outro. Eu acho que o momento agora é muito esse. Eu vi muito aqui no chat, não estamos no momento de voltar, isso é uma loucura. Nós não estamos afirmando que vamos voltar. A grande questão é essa. Nós estamos falando quando voltar, que protocolos teremos. Isso. Agora, lógico. Agora, só uma coisinha que eu queria só completar, que é assim, a escola, ela deixou de ser um prédio físico. A gente entendeu isso. A Regina e o Jailson falaram de uma coisa que eu acho que vocês não perceberam. Vocês, professores, saíram de uma invisibilidade total. Verdade. Vocês deram voz e cara para uma profissão que estava sendo encarada como bico. Verdade. E o medo que vocês estão de perder seus empregos não devem ter, porque quem vai perder os empregos são aqueles professores que não pegaram uma causa maior chamada educação. Esses sim vão perder seus empregos. Não é o caso de vocês que estão aqui debruçados às 3 horas da tarde numa quinta-feira. Isso mesmo. Gente, tem muita pergunta, então eu vou me acelerar aqui. Olha lá. Vai. Agora, um dos dois pode responder, tá? Manda. Nós temos perguntas, por exemplo, falando, e a hora do recreio? E as atividades com a comunidade? Gente, tudo isso vai ter que ser readequado. Nós não vamos poder manter... Lembra que a gente falou? Eu não volto para a escola do jeito que eu parei lá. Eu vou ter que rever. Horário do recreio é cada um na sua sala. Merenda escolar, cada um na sua sala. Então, nós não voltaremos àquela situação lá no início de março que a gente tinha. Agora, tem algumas perguntas muito legais, né? Por exemplo, é impressionante como nós não temos uma política pública nacional para falar do retorno. Tem gente já falando do retorno, mas quando retornarmos, professores, prestem bem atenção. O que faremos com o professor que é do grupo de risco? Pois é. O funcionário que é do grupo de risco. E a criança que é do grupo de risco, que tem comorbidade, doenças prévias anteriores. Jane e Jailson, pode falar. Primeiro, as experiências que a gente está acompanhando e discutindo, as pessoas que estão no grupo de risco não voltam. Isso está muito claro, gente. É a mesma coisa que as empresas estão fazendo. Lógico que elas farão outro tipo de trabalho, mas das suas casas. Isso já está acontecendo no revezamento que os professores estão voltando para as escolas físicas. E lembrem-se de que, além do grupo de risco, é o cuidado e a prevenção diariamente em acompanhar a temperatura, né? Acompanhar casos. Tem os países que já voltaram, eles criaram, através de alunos, aplicativos que vão fazendo esse mapeamento. Como nós estamos longe, né, de efetivar alguma coisa
digital até pelas nossas condições, e a gente tem se dedicado muito mais à questão humana neste momento, que é prioritário. Então, sim, que é prioritário. Grupo de risco, a meu ver, não volta. Não sei se eu estou equivocada. Não tem que voltar. É como aquilo que nós falamos lá nos desafios. Um dos desafios para a escola será a falta de profissionais, porque nós não temos nem recurso para substituir todos eles. Por isso eu disse e repito, vai ser muito importante que o Ministério da Educação crie políticas públicas nacionais, inclusive revendo recurso, porque até para o secretário de Educação comprar todos os equipamentos, termômetro, tapete, máscara, álcool gel, luva, limpeza, material de higiene, meu Deus, vejam só. Agora, não vamos esquecer que, como disse a Jane, né, alguns países que estão retornando, eles estão colocando enfermeiros dentro da escola. Exatamente. No Brasil está faltando enfermeira para o hospital. Pois é. Então, eu também, Jane também, Jailson, achamos uma temeridade quem já está se arriscando a voltar. Agora, lógico que daí foi feito estudo naquele município, mas o próprio Conselho Nacional deu abertura e autonomia para que cada município se organize. E cada estado, como é o caso do Rio Grande do Sul, Tocantins, que já tem protocolos para o ensino médio, que o governo está colocando decretos. Agora, tenho mais perguntas aqui de ordem técnica. E, aliás, tem um rapaz aqui, olha, que fez uma pergunta muito legal. Ele é do Conselho Escolar, então, logicamente, que é uma pessoa que está acompanhando, né, todas as questões ali. Como é que nós vamos fazer, gente? Os professores vão ter que repor as aulas que não foram dadas. Eu quero a opinião de vocês, mas eu também quero falar da experiência que São Paulo está fazendo. Sim, como fazer para repor essas aulas que nós vamos ter que estender o calendário lá para frente depois, né? Alguém quer comentar? Quer começar, Jailson? Posso começar com as duas realidades aqui, tá? Bom, primeiro que dependemos de normativas, né, de nortes, tá? Então, não são necessariamente uma ação que, nesse momento, depende exclusivamente de nós. O que a Regina e a Jane falaram anteriormente, e eu acho que alguma professora também comentou, infelizmente, falta a nós, como país, como nação, um plano nacional, de fato, em andamento de educação. Então, essa pergunta técnica demonstra isso, porque, pelo menos, um norte técnico deveríamos ter, não temos. Então, o que eu posso fazer aqui é contribuir com alguns municípios que eu tenho acompanhado e dizer a vocês o seguinte, muito a ver com a pergunta até anterior. Como será? Olha, é preciso, volto a defender, uma rede colaborativa, de fato. O que é uma rede colaborativa nesse momento? Eu tenho grupos de pessoas pensando no agora, ou seja, o que é que fazer nesse momento. Mas eu preciso também ter um grupo de pessoas que pensem à frente. Isso é planejamento estratégico, né? Então, eu reservo um grupo, faço um grupo de pessoas que possam pensar, e quando vamos voltar? Quem vai ser primeiro, quem vai ser depois? O que é que eu vou fazer com os professores? Então, vejam, eu tenho um grupo estratégico pensando no depois, mas a minha rede tem outro grupo pensando agora, compreende? Dessa forma que eu tenho incentivado as redes que eu acompanho é fazer um planejamento estratégico de verdade, colocando em prática, usando o que eu tenho nesse momento. Amigo, eu queria ser muito prático e dizer a você diretamente sua pergunta, mas eu seria desonesto, porque eu, como educador, não depende só de mim o que você me pergunta. Se você perguntar qual a minha intenção, eu poderia até dizer, mas isso não vale aqui agora. O que vale é que, infelizmente, para algumas coisas, dependemos, para o bem ou para o mal, de um norte nacional que, infelizmente, nós não temos nesse momento. Mas o que eu posso fazer agora? Ficar de braços cruzados? Não. Eu faço o que é possível fazer para o agora, mas eu também preciso ter pessoas pensando no depois.
Muito bem, Jailson, perfeito. O que eu ia dizer é que, assim, cada estado e cada município terá de se reorganizar criando um comitê gestor. Sim. Então, se eu não tivesse comitê gestor para criar todas essas orientações, né, será muito difícil. Porque, por exemplo, São Paulo antecipou as férias, porque as férias legais dos professores era julho. Então, eles anteciparam lá para abril. Então, agora, quando for ter que retornar às aulas, nós teremos que dar a continuidade nesse calendário, né, prosseguindo para dezembro, janeiro, não sei. Agora, professores, muitas questões estão ligadas às normativas. Eu recomendo que, para você que é da equipe da Secretaria de Educação ou gestor, né, entrem no site do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Procure a orientação dos decretos estaduais. Procure as normativas municipais. Por quê? Gente, tem muita pergunta de ordem técnica. Por exemplo, vários perguntaram sobre a questão do transporte escolar. Na normativa do CONSED, está dizendo, inclusive, que se vai voltar só 30% de aluno, no ônibus eu também só vou colocar 30%. Né? Exatamente. Isso com ônibus higienizado, enfim. Agora, tudo isso seguirá o protocolo do seu estado. Por exemplo, essa semana eu e Jane falamos com o presidente da Undime do Rio Grande do Sul. E ele lá já tem um decreto estadual. Então, os municípios já estão estudando esse decreto, aguardando a posição do governo para dizer pode voltar. Mas não é quando o governo acha que deve. Ele tem um grupo de pesquisadores da Universidade de Pelotas, da área médica e científica e da área dos estudos matemáticos, dos gráficos, para quando reduzir. Veja, eu moro em Curitiba. Curitiba, hoje, hoje nessa semana, tinha tudo reaberto. Voltaram atrás e disseram, fecha tudo. Tudo de novo. E hoje a secretária municipal veio a público pedir, pelo amor de Deus, que as pessoas sejam responsáveis e não saiam para as ruas, porque aumentou o caso. E os leitos de UTI em Curitiba estão com 86% de ocupação. E aumentou muito o número de casos, né? Desde que o comércio foi reaberto. Então, eu acho que, nesse momento, nós precisamos pensar na responsabilidade social, na responsabilidade ética da vida humana, como a gente já sabe. E esses protocolos todos, sejam eles pedagógicos, protocolos de saúde, protocolos sanitários, todos eles vão exigir, como disse o Jailson muito bem, tudo muito bem planejado. Não haverá uma única regra para o Brasil, porque o Brasil é desigual. Nós temos muitas desigualdades em todas as áreas. Então, não poderemos usar, até vou pegar aqui uma régua para estabelecer uma medida só. Não. Verdade. Não teremos essa régua com uma medida só. Para cada realidade, né, medidas diferentes. Pois aqui no estado do Paraná, só para vocês saberem, houve um manifesto dos direitos humanos junto com as famílias que não têm acesso à internet, porque o governador colocou tudo via, né, aulas remotas. Então, a gente tem que pensar e assegurar os direitos humanos acima de tudo, antes só dos direitos de aprendizagem, né? Muito bem, vamos continuar. Olha, Jane, tem uma pergunta aqui que eu acho que é perfeita para nós três falarmos, mas eu vou começar por você. Enilton diz assim, estamos 3 meses sem aula. Todos os currículos da BNCC foram implantados. Esse currículo deve ser agora revisto, como falamos, né? Sim.
com o que é mais prioritário. Jane, que tal você falar sobre esse momento de um currículo que tem que ser vivo, como você diz? Bom, gente, vamos pensar o currículo como uma bússola que direciona o ano letivo. Esse ano, fisicamente, ele foi interrompido. Boa parte de vocês estão se adaptando, enviando conteúdos, outra parte está conseguindo com aulas remotas, outro está mandando um e-mail para a família dá um jeito de levar, enfim. Então, quer dizer, num primeiro momento, é como se a gente tivesse usado a UTI da educação, né? Agora, nós já saímos da UTI, mas ainda estamos no CTI, né? Quer dizer, tem uma UTI, uma unidade intensiva e tem um que é menor. Nós estamos aí. Quando a Regina abriu o nosso encontro hoje, ela falou assim: o nosso momento atual será um encontro de revisarmos o currículo. Então, se vocês já estão trabalhando com o currículo à luz da BNCC, mais um motivo que a flexibilização já estará contemplada, porque o tempo inteiro a gente não trabalha num ano letivo, né? A gente está trabalhando a educação básica, vamos pensar. Então, quer dizer, a gente vai conseguir adaptar dentro daquelas prioridades naquele momento. Qual que é a prioridade agora? Acesso ao quê? À saúde, né? Então, quer dizer, é isso que Regina falou. Os direitos humanos antecedem os direitos de aprendizagem. Então, nesse replanejamento estratégico que o Jailson está trazendo, primeiro é nos mantermos vivos. Sim, necessidade. Né? Esse é o currículo vivo. As crianças, os professores, as famílias são peça fundamental no currículo. O índice de mortalidade na cidade aumentou, a gente vai para um outro lado do currículo. Por exemplo, tem crianças que já frequentavam as nossas escolas que não tinham hábitos de higiene básica. Isso tem que ser o carro-chefe do currículo. Higiene básica. E a higiene básica é comigo e com o outro. Por exemplo, hoje eu saí para andar na minha rua. Aí eu vi uma madame super fofa, com o cachorrinho e o saquinho de lixo na mão. Cachorrinho fez cocô, ela pegou, pôs no saquinho e jogou o saquinho na esquina. Muito fofo, hein? Ó. Fofíssima. Então, o que a gente está falando é disso. É uma educação agora que se separa de uma compulsão do fazer. Agora é um currículo do sentir, do vivenciar. Caso sobrevivamos a esse primeiro momento, aí nós vamos pensar nos conteúdos. Perfeito. Perfeito, Jane. Você sabe, professor, quando a gente fala desses protocolos todos, e a Jane falou da higiene, que muitas famílias não tinham nem o hábito, né, da higiene básica. E ainda não tem. Imaginem que muitas escolas, eu já viajei, já conheci mais de 1.000 municípios pelo Brasil. Eu já visitei instituições de ensino que sequer tem sabonete líquido no banheiro. Sim. Sequer tem papel higiênico. Perfeito. E agora, todas terão que ter sabonete, álcool gel na parede. Porque o protocolo está dizendo que é lá na parede da escola, de fácil acesso, principalmente, se for possível, para manipular com o pé, para não ter que depois a mão contaminada pegou, vai uma outra mão que não lava direito. Então, você sabe que, nesse momento, a educação vai ter que se dedicar a assuntos que nós julgávamos que já não eram tão importantes. Então, temas da sociedade, desde as questões emocionais, como o Jailson falou, de questões de higiene, que a Jane falou, né? E a manutenção da nossa saúde. Por exemplo,
Alguém perguntou sobre recursos, né? Para tudo isso. Quando eu digo de políticas públicas, o governo federal mandou um acréscimo lá dos recursos, mas muitos municípios não têm segurança jurídica para utilizar desse recurso para comprar álcool gel, máscara, EPI. E daí não sabem com qual recurso comprar. Então, eu recomendo que cada cidade consulte o seu Tribunal de Contas, porque até para gastar o dinheiro público a gente vai ter que pensar bem antes. Né? Assim como o dinheiro da merenda escolar não é para dar merenda para o professor, que a gente tem todo cuidado, agora esse dinheiro que vem, eu vou poder comprar álcool gel, eu vou poder comprar tapetinho, eu vou poder contratar profissionais para substituir aquele que tem comorbidade. Gente, eu diria para vocês, professores, educadores, secretários, que nós estamos em meio a um emaranhado, numa lã que a gente não sabe onde é que está o fio, para começar a puxar o fio. Nós estamos nesse imbróglio, emaranhado, e eu diria que a única luz que nós temos são nossos alunos, que a gente tem que assegurar a vida, a saúde, a segurança, a proteção, o afeto. Por isso, para encerrarmos, depois de tantos questionamentos, eu gostaria... A Sirene, que é uma professora de Arapoema, Tocantins, né? Olha que maravilha. Ela fala: que estratégias nós vamos adotar com as famílias, né? Nesse momento, seja agora na pandemia ou no retorno às aulas. Eu não gosto nem do termo pós-pandemia, porque a pandemia eu não sei quando é que vai acabar. Exatamente. Não tem vacina. Não tem vacina ainda. Então, ela diz: como é que a gente faz agora com a família, que é tão importante? Aliás, esse é um assunto que eu falo para a Jane sempre. Aí, Jane, deixa eu falar, mas é porque é tão importante. Então, eu vou falar para a Jane. Se você puder fazer suas considerações finais e falar sobre a família, atendendo ao pedido da Sirene, né? Da Nilza, dizendo que está muito preocupada com o aprendizado, com essas mudanças todas. Jailson, também peço uma consideração final e falar um pouco da família, dos nossos alunos, quais são as urgências com ela, né? E aí depois a gente encerra. Vai lá, Jane. Bom, gente, a família, ela é peça fundamental e chave no currículo que a gente já deveria anteriormente estar convocando essas famílias para sua função, né? Então, a gente está trabalhando muito com essa ideia. A família, ao mesmo tempo que a gente está preocupado com a saúde mental do professor e da criança, nós temos que estar preocupados com a família. Então, muitas escolas, nesse momento, ou muitos profissionais, têm se dedicado a orientar a família, né? Então, muitas vezes, é o que a gente fala, afetivamente acolher essa família, sair de um lugar de juízo de valor. Nossa, essa família, pelo amor de Deus, não é à toa que esse menino é assim. Olha isso. Gente, é a família que tem. A gente goste ou não goste, aprendemos a lidar ou não lidar, é a família que o aluno tem. Eu aprendi muito isso uma vez que eu fiz um trabalho com o Conselho Tutelar, em que eles tiravam as crianças que sofriam abuso, que eram violentadas fisicamente, tudo, e as crianças pediam para voltar. Então, família é o carro-chefe desses nossos alunos, seja ela a família que for. Às vezes é uma família monoparental, que é só o pai ou a mãe ou algum descendente, não importa. Procurem trazer essa família para junto, mandando uma mensagem, mandando um agrado, fazendo um afago, né? Parabenizando. Nossa, nós estamos juntos, porque eu acho
que esse momento é um convite para que a gente tome os nossos lugares de direito. E eu falei muito isso uma vez com a Regina e eu volto a falar. Querer ter um filho é muito diferente de ser pai e mãe. Então, que a gente traga afetivamente esses pais para esse lugar aonde eles escolheram ou permitiram que essa criança viesse à vida. Então, é uma aposta. Nós estamos aqui porque ainda apostamos nessa família que nós temos, nessas crianças que nós temos. E, principalmente, nós apostamos que juntos, cada um localmente, globalmente, iremos criar estratégias para voltar ou permanecermos onde estamos, né? A única certeza que nós temos, eu queria deixar isso para encerrar, é a incerteza. Então, vamos fazer dessa incerteza um hóspede na nossa casa e todos os dias conversar com ela. Não dá um quarto para ela, não, que não é para ela ficar hospedada. Mas, de vez em quando, serve um cafezinho, tá bom? Ai, que lindo, Jane! Ótimo! Perfeito. Jailson, Perfeito. vai lá. Então, vamos lá, sobre a família. É o que eu falei durante minha contribuição aqui hoje, né? Esquecemos muitas vezes que nós somos seres humanos, né? E a família também é composta por seres humanos. Pode não parecer, mas o pai e a mãe dos nossos alunos também são seres humanos. E como seres humanos são limitados, são imperfeitos, sofrem, sentem dor e estão nesse momento, certamente, com uma paralisia emocional. E quem sabe, olhando, né, tirando a tragédia dessa pandemia, quem sabe se não foi esse o momento adequado para que a família, de uma vez por todas, possa compreender a importância da escola. Né? Então, quem sabe se nesse momento que nós teremos esses pais e mães, avós, família como todo ao nosso lado a partir de agora, quem sabe se não é esse o momento que nós temos de demonstrar do lado de cá, enquanto escola, enquanto educadores, um equilíbrio e uma habilidade emocional que demonstre a esses pais que nós temos, sim, condições de conduzir seus filhos para um caminho muito mais interessante. Então, essa reflexão, lembra que eu falei no início da minha contribuição? Como eu posso ajudar alguém, Jailson? Ajude a si mesmo, primeiro. Demonstre a essas famílias que você tem uma capacidade de gerir suas competências e habilidades muito maior do que eles, e você será uma referência para essas famílias, uma referência para esses alunos. Se as meninas me permitem, Tocantins é uma rede que eu estou tendo contato agora, então, meu muito obrigado por ter me recebido aqui com essas duas queridas amigas e parceiras de longas datas. Dizer que sigam, se possível, o meu Instagram, o jailsonpinheiro.oficial, e reafirmar o convite que a Regina fez. Juntos, nós três, elaboramos um curso para ajudar exatamente os educadores nesse momento. Né? E o foco desse curso não é ganhar dinheiro. Quando você visualizar o valor do curso, vai até sorrir de nós. Porque a ideia era, nós nos juntamos para pensar uma forma de ajudar os professores deste país. E montamos esse curso, que será durante toda uma semana, começando na próxima terça-feira, exatamente para ajudar vocês, professores, como entender os processos emocionais, como colocar isso em prática na sala de aula, porque o curso é focado para educadores. Eu, a Regina, os três, durante todos os dias, estaremos com vocês em um curso completamente online, que você pode fazer de qualquer lugar. Tá bom? Segue o nosso Instagram, que você vai ter mais informações. Entre em contato com Paulo Ferraz. Muito obrigado mais uma vez a todos que estavam aqui presentes conosco. Beijo grande a Regina já. Vai. Vou passar para a Regina. Não. Diga. Você falou do curso e eu preciso falar uma coisa do curso. Fala. Diga, meu amor. Qual que é o diferencial desse curso? Que é um curso emocional. Perfeito. Visceral. Hoje a gente estava escrevendo algumas coisas dos cursos e a gente até chorou. Isso mesmo. Gente, olha, eu quero agradecer, mas antes eu queria também falar uma questão. Quando a professora Sirene, de Arapoema, de Tocantins, diz, né? Os pais, de fato, Arapoema, Sirene, não são pedagogos. Eles estão se esforçando, como Jane disse,
Cada um está dando na medida daquilo que ele pode. Agora, exato. Nas diretrizes curriculares nacionais, datada de 2013, já dizia o quanto a família é importante participar das ações escolares, como disse a Jane. Só que, como disse Jailson, é agora na pandemia que nós pudemos contar com a parceria da família. Como diz a Constituição Federal, é dever do Estado e da família educar as crianças, né? Então, gente, antes nós educadores falávamos: ai, se os pais participassem mais da vida do filho. Pois agora eles estão, querendo ou não. Então, vamos apenas, como disse a Jane, apoiar essa família, mandando recadinhos, orientações, né? A Fundação Maria Cecília Vidigal até criou um WhatsApp chamado Nenezap, só de dica para pai, que é um nenezinho falando para o pai: pai, não esquece de brincar comigo, não me larga só na frente da TV, para que os pais atentem para a proximidade afetiva com seus filhos, né? Então, certamente, Sirene, você tem toda a razão, porque o pai agora ele não é educador, nós é que somos. Aliás, ele não vai roubar nossa cena, porque a família cabe à família, a educação familiar. A nós, a educação dos conhecimentos socialmente construídos historicamente, para que a gente leve a transformação da nossa sociedade. Então, cada um no seu papel, só que agora juntos para salvar a vida dos filhos desse Brasil. Para encerrarmos, então, finalmente, agradecendo toda a Undime Tocantins, a presença de mais de 1.000 pessoas nessa nossa live. Quero dizer, então, professores, tenham coragem. E eu escrevi um texto que eu queria compartilhar com vocês, se Jailson e Jane me permitirem. Lógico. Tenha coragem, professor, reorganizando suas escolhas. Tenha coragem de recomeçar. Como diz Jane, é tempo de rever as nossas rotas. Tenha coragem de errar, porque nesse tempo ninguém tem direito de te julgar, professor. Ninguém. Tenha coragem de amar para além do que nós podemos, para a vida sustentar. Tenha coragem de ajudar, pois há muitos clamando pela nossa compaixão. Tenha coragem de se reinventar. Saia do trilho, porque é isso que nós vamos precisar. Tenha coragem de ter novos sonhos, porque os antigos talvez já não façam mais sentido. Assim como os objetivos de aprendizagem. Alguns talvez não façam mais sentido. Tenha coragem de replanejar a sua própria vida, as suas escolhas, a sua escola, porque é o hoje que a gente tem para viver. Tenha coragem de mudar de ideia. Eu agora mudei várias vezes, pois sempre é tempo de aprender a aprender. Tenha coragem de mudar, inclusive, suas verdades, pois é a única certeza que nós temos é que um dia todos vamos partir. Tenha coragem de falar aos borbotões. Não guarde nenhuma palavra sufocada aqui no seu coração. Tenha coragem de assumir que nós estamos vivendo novos tempos, sem aquele saudosismo, pessimismo, pois o que já passou, já não é mais o agora. Professores queridos, Jailson e Jane, tenham coragem e aguentem firme, pois dias novos hão de florescer, para juntos abraçarmos todos os alunos que estão no nosso coração. Mas se a gente não rever a nossa rota, talvez a primavera não floresça em nossos corações. Por isso, professores,
O Brasil não sabe o valor que você tem, mas nós sabemos. Você sabe. Aguente firme, que nós somos, gente, muitas vezes a carta de navegação, de uma navegação no mar escuro de um barquinho à vela. Nós somos essa luz aí para a família, para o aluno. Por isso, professores, emocionada, como disse a Jane, que a gente está trabalhando de forma visceral, eu, Jane e Jailson, para dizer a vocês, aguente firme, porque tudo isso vai passar e a gente vai renascer das cinzas, a gente vai renascer da lama, olhando melhor para essas estrelas todas que são nossas vidas dos nossos alunos. Gente, obrigada. Parte do que nós falamos é um pontapé inicial para os cursos que a gente está montando de forma tão zelosa, cuidadosa, estudando, buscando teorias e práticas, assim, ó, desse sangue que corre na nossa veia de educador, na certeza de que educação transforma vidas. E, nesse momento, salva também. Obrigado, professores. Nossa gratidão ao Undime e a todos os educadores. Espero voltar. Até breve. Obrigado, Regina, Jane, Jailson. Antes de passar para a Solange fazer o encerramento, eu só queria passar algumas informações a respeito do curso, que algumas pessoas perguntaram. Então, o curso será de 23 a 27 de junho. As aulas ao vivo ocorrem das 10 da manhã ao meio-dia. Quem não puder assistir a aula ao vivo, ela pode ser vista na forma gravada, que ela fica disponível. É disponibilizado o certificado com registro pela Faculdade Unina, um certificado de 20 horas, o certificado. E, bom, a Regina e o Jailson e Jane comentaram sobre o valor, que realmente é um presente. A gente já até está colocando aqui na tela, colocou aí para vocês. O curso normal, ele já é um valor muito atrativo, é um valor de R$ 97,00, que poderia ser pago em até 10 parcelas de R$ 9,70. Mas com o cupom de desconto que foi colocado para vocês e que está passando na tela, ele vai cair para 10 vezes de R$ 6,80. Então, realmente é um presente para que todos possam estar participando, ok? A gente está colocando mais uma vez aí Paulo, tem algumas pessoas falando que não conseguiu se inscrever. Certo. A gente deixa o contato aí também. Qualquer dúvida que tiver, dificuldade, enfim, entre em contato conosco pelo site, pelo telefone, que a gente auxilia no que for necessário, tá bom? Qual o site, Paulo? Qual o site? Pode falar? Eu já coloquei aqui na tela, mas vou colocar novamente. ferrazeventos.com.br. Ferraz, com Z, eventos.com.br. Já está lá nos comentários. Tela. Beleza. Vou colocar a nossa... Quem não conseguir, entre em contato. Sim, quem não conseguir, entre em contato com o site. 21 99064 1228. Mas já está lá nos comentários o número. Perfeito, então. Esperamos todos vocês nesse curso, feito para vocês. Vou chamar a Solange aqui. Tá bom? Beijo grande. Solange, muito obrigado, viu? Vai, Solange. Obrigada, nós que agradecemos. Regina, você aqui fazendo a gente chorar, né, Regina? Para variar, né? Eu não paro de chorar. Muito emocionante. Eu já peço que você nos encaminhe o texto, o pessoal está pedindo aqui no chat. Gente, nós só queremos agradecer. Um segredo? Teve um município que a gente foi dar um curso, que eles abriram o curso, eles montaram um vídeo com esse poema. Não preciso dizer, né, que foi a maior choradeira. Quase que a gente medicou todo mundo lá. Nossa. Pronto, falei. Contando os segredinhos da Regina. Entregando ela. Mas a Regina, ela é muito querida aqui no Tocantins, o pessoal ama ela, né? Você tem que vir aqui, né? Porque a gente só conhece quando vem aqui. De longe é assim, né? Muito só bom, vou né? se for para tomar sol.
Aí eu aproveito e trabalho um pouco. Aqui tem um sol para cada um. Ai, maravilha. Nós vamos. Obrigada. Iremos os 4. Vamos todos. Iremos os 4. Jane, olha, Regina, foi excelente esse texto seu, tocou todos, né? Tá todo mundo assim extasiado, né? De emoção boa, de lavagem assim na alma. Foi muito, muito bom. E a participação de vocês 3, né? Um complementa o outro. Né? Vocês pontuaram muito bem sobre a questão dos protocolos, cuidados, é isso mesmo que a gente está pensando aqui no Estado. Os municípios já estão construindo os seus planos de como será isso, tudo é como será, né? Hoje pode ser, amanhã já muda. Olha, para vocês terem uma noção, nós temos municípios que já fizeram calendário escolar até para voltar em outubro. Desde maio que eles já fizeram com essa previsão, né? O importante é que nós não podemos ficar parados. E essa questão dos protocolos vocês colocaram muito bem, focaram na questão dos recursos para a gente enxergar como é que a gente vai voltar com essas crianças, com os bebês, vai ter enfermeiro, não vai ter escola que tem um número elevado de profissionais que já estão com uma idade mais avançada, com alguns problemas de saúde. Como é que fica isso? Como é que está o financeiro? Vocês deram assim uma sacudida, viu? Foi bem profunda. E nós estamos à disposição para aprimorar isso, pensar junto com vocês, né? Eu acho que é bem interessante mesmo. Outra situação também, assim, que a gente já sabe que a gente não vai voltar como paramos em março, né? O Jailson colocou isso muito bem, e é interessante sempre a gente estar falando isso, porque para vocês terem uma noção, tem municípios que já estão há 2 meses com atividade remota, outros achando que iria voltar agora em junho, e com essa perspectiva das indecisões, que estão se organizando nesse momento e planejando. Mas, assim, foi muito bom a questão de pontuar o medo. É o medo que nos paralisa, é o medo que nos mata, né? É o medo que nos destrói. Então, nesse momento diferente que nós estamos vivendo, nós temos que ter a capacidade de saber conviver com isso. Não foi nós que proporcionamos isso, mas nós temos que saber filtrar. Né? Não é fácil. Eu, pelo menos, eu aprendi tanta coisa esses dias que eu estou assim, que eu levaria 1 ano para aprender. Você sempre perguntava a alguém, isso, agora não dá tempo você perguntar a ninguém, você vai no Google e corre lá e tudo, e faz. Eu falei, gente, mas eu estou fazendo isso, eu não fazia isso, eu ia atrás de alguém, isso. Não, agora eu tenho que me virar, eu tenho que fazer. E nós temos que ter esse cuidado, como você colocou, Jailson. Temos que cuidar de nós primeiro. Claro. É como a Jane colocou, primeiro coloque a máscara em você, aquela mensagem do avião, é muito bem colocado. Primeiro, cuide de você. Como é que você vai cuidar da vida de pessoas se você não consegue cuidar da sua vida? Isso. Né? Então, gente, não tenho palavras para agradecer em nome do nosso presidente, Wesley, pela disponibilidade de vocês de passar essa tarde conosco. Só Deus mesmo para agradecer vocês, porque para se fazer uma live dessa precisa de estudo, precisa de foco, de compromisso e responsabilidade. E nesse momento, como a Jane colocou, a valorização do professor, isso está sendo gratificante, a autoestima. Para você ver, veio a pandemia, mas tem algo muito de bom para os professores, a valorização dos professores. Quantos professores estão sentindo falta, as famílias estão sentindo falta dos professores. Pois é. Quantos vídeos a gente tem assistido, quantos áudios a gente tem ouvido de família desesperada, né? Porque não substitui, a gente pode ficar tranquilo que ninguém vai substituir o nosso papel. Família é família, pai, mãe, avô e tio, faz o papel dessa figura de pessoa, o professor, o papel dele, que não é o tio, nem o pai, nem a mãe, às vezes tenta fazer, mas a gente não consegue fazer. É isso, então,
Perfeito. Um beijão no coração de cada um de vocês. Todos juntos. Foi um prazer conhecer o Jailson. Prazer. Aí só tem gente boa, né? Aí, tá vendo? E muito sol também. Aliás, o Brasil só tem gente boa. Estamos desamparados, né? Estamos desamparados pelo Ministério da Educação, mas o povo brasileiro, os professores, juntos somos muito mais fortes. E com certeza vamos fazer a diferença de forma positiva. Ó, Paulo, um abração para você, viu? Beijo, gente. Obrigada. Bom, eu quero agradecer aqui a participação dos professores, dos dirigentes municipais de educação, porque mais realmente de 1.000 pessoas, eles participaram, né, marcaram presença. Aqueles, alguns justificaram para mim que não poderiam participar porque já tinha algum compromisso, mas vão assistir depois, vão utilizar essa fala como formação dos professores para esse retorno. Então, gente, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós fiquemos bem. Um beijão. Beijão. Obrigada. A gente vai divulgar o curso aqui também, caso alguém tenha interesse, né? Queira participar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Solange, só uma última informação. O texto que o pessoal pediu bastante, o YouTube não permite mais que 200 caracteres. Então, eu estou postando nos comentários aqui, em 3 comentários diferentes. É só as pessoas acessarem. Você pode mandar pelo WhatsApp também, que aí eu disparo. Bom. Mas é que tem gente de vários lugares também. Sim, tem de vários estados, é verdade. Isso. Eu estou postando nos comentários do YouTube. Hein, Paulo, uma sugestão. Avisa aí que você prepara e coloca no site da Ferraz até amanhã o texto. Só entrar no site da Ferraz e consegue baixar. Isso. Vai ficar bem bonito, então, ok, fica combinado assim. Porque tem gente do país inteiro, então fica mais fácil. Beijo, gente. Tem muita gente, Beijo. é verdade. Beijo, gente.